a própria radiodifusão brasileira, os grandes meios de comunicação, eles colocam como exemplo do liberalismo, da democracia, os Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos da América, tem uma lei lá desde 1943, que se a gente fosse colocar aqui no Brasil, ia ser motivo de gritaria por parte da família Marinho, ia dizer que os bolcheviques iam estar tomando poder, que é uma lei simples, é a lei da propriedade cruzada. Ou seja, se a pessoa ou um grupo econômico detém a propriedade de um rádio, de uma cadeia de rádios naquele espaço geográfico, ela não pode, ao mesmo tempo, ser dona de TV. Se for dona de jornal, também não pode ser dona de rádio ou de TV. É uma forma de impedir que a concentração de propriedade crie também o monopólio da opinião e exacerbe o poder político na mão de determinados grupos econômicos. Vejam bem, isso existe na Europa, isso existe nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, essa discussão sequer é aventada. Tal o poder avassalador da mídia. O governo Lula, a Graça falou isso no ano passado, o governo Lula, no primeiro mandato, mostrou que não compreendeu absoluta a questão da luta pela democratização do meio de comunicação. É isso? O Lula até chegou a tentar tomar algumas iniciativas, por exemplo, por proposta da Federação Nacional de Jornalistas, foi enviada ao Congresso, por parte do Poder Executivo, uma proposta de criar uma coisa simples, o Conselho Nacional de Jornalistas. O Conselho Nacional de Jornalistas, ele ia funcionar como o OAB funciona, como o CREMERG funciona. Quem ia nomear a direção do Conselho Nacional de Jornalistas não era o governo, eram os jornalistas iam eleger, assim como os advogados elegem a diretoria do OAB, assim como os médicos elegem a diretoria do CREMERG, e como qualquer profissão, ia estar sujeito a seu código de ética. Ou seja, o jornalista que de má fé inventasse, mentisse para prejudicar, ou seja, usasse má fé de forma criminosa na sua profissão, ele seria levado à comissão de ética do Conselho de Jornalistas, ser julgado por seus pares. O governo enviou essa proposta. Não sei se vocês se lembram, a gritaria da mídia chegou a ser histérica. E foi uníssono, eles não abriram espaço para um contraditório, não havia espaço para contraditório. Conselho é uma tentativa de tutelar a informação, é censura. E o que o governo Lula fez? Recuou. Não manteve essa família Borges com Manchete, Cívica com Abril, Mesquita, Estado de São Paulo, Frias, Folha de São Paulo e Levi, Gazeta, Nascimento e Silva do Jornal do Brasil. Hoje, famílias Levi, Mesquita, Bloch, Nascimento e Silva já não exercem já esses controles. Surgiram grupos poderosos como a RBS, mas que tem atuação muito focada Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E desde o início, como eu disse, como teve essa peculiaridade de no Brasil, ao contrário, como eu disse, que na Europa, né, da BBC e outras experiências na França, a radiodifusão começa com o Estado sendo o detentor daquela experiência. No Brasil não, já começou o comercial. E todas as outras legislações nunca impuseram claramente um freio ao monopólio, ou seja, pode monopolizar, não tem problema. A Constituição de 88, na verdade, no capítulo 5, ela diz lá claramente que deve-se combater o monopólio. Mas como isso nunca foi regulamentado, virou letra morta. Então, já quando começa a surgir os primeiros grandes jornais, em 1924, por exemplo, começa com o Pequeno Jornal do Rio, Grupo Diários Associados. Em 59, gera o maior império de mídia da América Latina, 40 jornais e revistas, mais de 20 estações de rádio, uma dezena de emissoras de televisão, uma agência de notícia, uma empresa de propaganda. Abre aspas, aqui eu vou citar a descrição do Atlas da Fundação Getúlio Vargas. Além de um castelo na Normandia, 9 fazendas espalhadas por 4 estados, indústrias químicas e laboratórios farmacêuticos. Esse império depois foi desbancado pela Globo, que também começou com o jornal em 1925, consolidou-se na ditadura militar e hoje é hegemônico. Um levantamento do Instituto de Pesquisas e Estudos de Comunicação revelou que a Globo possui hoje 223 emissoras próprias ou afiliadas e controla o maior número de veículos em todas as áreas.
A Globo controla 61% das emissoras de TV em UHF, 40% dos jornais, 31% das TVs VHF, 30% das rádios FM, 28% das rádios AM. Em 2003, a TV Globo, as TVs em geral, desculpe, abocanharam 60% da verba publicitária do país, 6 bilhões e 500 milhões de reais. Dessas verbas, 78% foram para a Rede Globo. Em 2005, a Rede Globo, sem incluir as afiliadas, teve um faturamento líquido de 4 bilhões, que é 3 vezes o faturamento da Record e da SBT juntos. É claro que, de alguns anos para cá, alguns números vão mostrando uma certa tendência de queda do império da Globo. O ano passado, o conjunto de circulação, o IVC, Índice de Verificação de Circulação, constatou que os grandes jornais aumentaram em média 5% sua tiragem, enquanto o jornal Globo cresceu apenas 0,8%. Em qualquer ramo empresarial, se você está com um crescimento médio grande, você está muito distante desse crescimento, é sinal de um declínio, né? Também a pesquisa apontou que nos últimos 10 anos o Jornal Nacional perdeu 28% da audiência na Grande São Paulo. Agora, esses sinais não chegam a afetar a ampla hegemonia que a Globo ainda tem, né? Lembrando que a gente viu aqui que quando começou a radiodifusão no Brasil, ainda vivíamos com um grande número de analfabetos. O censo do IBOP mostra hoje o quê? O censo do IBOP feito em 2005. 93% dos lares brasileiros possuem TV em cores, número superior ao número de geladeiras, ou seja, tem mais gente com TV do que com geladeira. Hoje são 6 grandes redes privadas de TV, Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV e CNT, que através de 138 grupos afiliados dominam a radiodifusão nacional. São 296 jornais e revistas. Enquanto isso, as redes públicas independentes contam com apenas 35 emissoras e pouco menos de uma centena de rádios. Esse levantamento também apontou que 88% dos brasileiros ouvem rádio diariamente, 88%, mais do que TV. TV, 81% assiste a TV todos os dias, mesmo assim 81% assiste a TV todos os dias, ficando em média 3 horas e meia por dia. Outro aspecto interessante da nossa mídia é que ela também tem sofrido um processo de internacionalização. O Fernando Henrique Cardoso ele aprovou uma lei em 2002 que permite que o capital estrangeiro adquira 30% do controle das empresas de radiodifusão e 49% das empresas de TV a cabo. E esse processo tem avançado muito. Uma briga que já vem se desenrolando há coisa de um ano e interessa muito para nós, que estamos por democratização, que é a briga entre os radiodifusores e as chamadas TELs, os grandes grupos multinacionais da telecomunicação, telefônica e outros. Qual é a briga que tem aí? A Globo, pasmem vocês, usando o discurso da defesa da cultura nacional, quer impedir que essas TELs produzam conteúdo. Por exemplo, vai vir a TV digital. A TV digital já escolheu o modelo japonês, que foi uma vitória dos radiodifusores. Primeiro, nesse modelo japonês, vai ter muito espaço para nossos canais, muito espaço para programação. Qual é a briga dos radiodifusores, Globo, SBT, Bandeirantes? É que essas empresas de telecomunicações não possam transmitir conteúdo para essas novas emissoras, para esses novos espaços. O argumento deles é que isso ia acabar com a cultura nacional. O próprio Globo, inclusive, está fazendo uma maratona de conversa com gente da esquerda, está chamando até o MST para conversar, chamou a MST, pois olha, o movimento social tem que bater nesse pessoal.